Miyamoto Musashi foi um grande guerreiro, espadachim, perito, e teve seu nome destacado como aquele que desenvolve a técnica das espadas. Ex-samurai e escritor disse uma frase: a vida pode ser limitada, mas respeito e honra duram para sempre. Um homem que ele não foi apenas visto uma única vez, mas um homem que foi estudado, um homem que foi avaliado, um homem que foi analisado, um homem que inspirou, um homem que foi visto mais do que uma vez, visto no sentido não de ver, mas assim, pessoas sempre faziam questão de revê-lo, de visitá-lo, de caminhar com ele, de segui-lo, porque ele inspirava e ele tinha muito para ensinar. E essas atitudes, elas comunicam respeito, que vem de respectus, de res, significa de novo, e specere, que significa olhar novamente. Então comunica o seguinte: tudo aquilo que era digno, ou todo aquele que era digno de ser olhado pela segunda vez, que era digno de um segundo olhar, pelo literal da palavra, era digno de respeito. E esse homem foi digno mais do que um segundo olhar, né? Então, assim como ele, muitos homens da história da humanidade, e gente, sem falar de Jesus, porque não tem nem como colocar Jesus para comparar. Jesus é aquele que continua falando até hoje, sempre falou, sempre falará e fala até hoje. Então não tem como comparar. Então assim, tirando Jesus, claro, que é incomparável, grandes homens são realmente assim, dignos de serem olhados novamente, observados, avaliados, estudados, analisados, seguidos, né? Ou seja, eu falo de pessoas que nos inspiram, pessoas que fazemos questão de assistir, pessoas que fazemos questão de visitar, pessoas que fazemos questão de ver novamente, pessoas que fazemos questão de dar uma segunda olhada, vamos assim dizer, pessoas que fazemos questão de caminhar com elas, de analisá-las, de estudá-las, entende? Pessoas que fazemos questão de absorver delas princípios, valores, qualidades, aprendizado. Não aconselho ser fã, não é ser fã, né? Porque isso comunica idolatria. É quando você deixa de ser você para ser outra pessoa. Isso é idolatria. Mas você manter a sua identidade, sabendo quem é, você buscar aprender com outras pessoas. Isso é humildade, né? E esse homem foi digno disso. Então a palavra respeito vem disso. Dignidade fala de honra, né? Fala de não falar mal das pessoas. Tá? Isso fala de honra. Então respeito e honra permanecem para sempre. E essa frase me chamou muita atenção, ela faz muito sentido. E realmente, elas permanecem para sempre. Seu nome é tudo que você tem, né? Seu nome denuncia você, denuncia suas obras, denuncia a sua história. E tem uma passagem nas Escrituras, justamente quero aqui ler com vocês, e ela está, vamos aqui, é no livro de Atos, capítulo 19, no versículo 15, se eu não estou enganado. Atos 19, versículo 15. Isso mesmo. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? E é impressionante. Eu fico assim maravilhado, eu fico assim impressionado com isso, né? Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? Então isso comunica que não eram pessoas conhecidas e não eram pessoas também reconhecidas. Eram como que estranhas. Eram pessoas que não faziam uma diferença. E é muito interessante. Eles dizem assim: Jesus eu conheço. Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Então, eu fico pensando o que fez um homem para ser reconhecido no mundo espiritual, isso sem falar de Jesus. Eles disseram: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Que postura, que atitude, que ações
faz um homem para que seja reconhecido espiritualmente, a ponto de demônios afirmarem: Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? Então isso conota que Paulo, em seu perfil, em sua postura, em suas ações, em suas provações, sendo aprovado pela sua perseverança e desenvoltura da sua fé, na sua caminhada cristã, nas suas convicções, na sua determinação, tendo seu caráter afinado pelas provas de fogo, esse homem foi reconhecido, ou seja, ele foi visto de novo. Esse homem ele foi visto de novo. Ele foi visto a primeira vez pelo mundo espiritual e foi revisto. Ele foi visto de novo. Ele já era conhecido antes mesmo de ser Paulo, eu acredito. Mas ele foi revisto, ele foi reanalisado, ele foi reavaliado, ele foi admirado no mundo espiritual. Ele chama a atenção do mundo espiritual, ele consegue a admiração, ele consegue ser revisto, ele consegue ser reavaliado, ele consegue ser reanalisado, ele consegue o respeito no mundo espiritual. Não por ele em si, mas não negando também as suas atribuições, a sua responsabilidade, a sua postura, as suas convicções, a sua determinação, a sua perseverança, a sua garra, a sua crença, a sua fé, a sua ousadia. Ele tem grande responsabilidade nisso, claro. Mas Paulo disse uma coisa: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Por isso acredito que Paulo ele consegue o respeito, o respectus, o ré, de novo, e espessere, olhar novamente. Então o mundo espiritual olhou para Paulo com uma outra visão. Então Paulo, ele conquista o respeito no mundo espiritual, ele conquista o respeito dos espirituais, ele conquista o respeito de espíritos malignos. Ele consegue ter o seu nome conhecido no mundo espiritual. E isso assim me chama muito a atenção. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? Eu lembro que uma vez um meu pastor, um antigo pastor que eu tinha lá em Salvador, ele falou assim, quando ele, não lembro exatamente como começou a conversa, ele falando de Acabe, e eu lembro que ele disse que houve uma reunião nos céus. Isso está escrito. Não lembro qual versículo, qual capítulo e versículo ele citou. E foi citado o nome de Acabe, e o nome de Acabe não soou agradável aos ouvidos do Senhor. E diz que um espírito maligno ele se manifesta para ser como espírito de mentira a Acabe. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele dizer o seguinte, que o nome de Acabe não soou agradável aos ouvidos do Senhor. Isso me traz uma preocupação. Ao ouvir o meu nome, que efeito isso tem no mundo espiritual? Ao ouvir o meu nome, como o meu nome tem soado aos ouvidos do Pai? Será que o mundo espiritual me conhece? Será que eu tenho respeito deles? Não por mim, mas por estar escondido em Cristo? Será? Então, como será que, ao soarem o meu nome, ele ecoa na dimensão espiritual, na esfera espiritual, no território, na perimetria espiritual, nessa dimensão? Como ele ecoa? Como ele é ouvido? Qual seria a reação? E Paulo é digno do meu respeito. Porque, como disse Paulo, sede meus imitadores como eu fui de Cristo. E fica aí um bom exemplo e digno de respeito a ser seguido. Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E você? Vamos pensar nisso? Gente, bom final de semana para vocês. Deus abençoe a vida de vocês.